Olá, começa agora o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Poder Judiciário Capixaba e que hoje vai discutir a origem do serviço público, como que tudo começou. Aqui no nosso estúdio, a professora de Direito Administrativo Ivone Goldner. Aliás, professora, no último dia 28 de outubro foi comemorado o Dia do Funcionário Público aqui no país, né? Que passou a ser chamado de servidor público a partir de 1990, com a instituição do Estatuto dos Servidores Públicos do Brasil. Então, para a gente falar sobre essa história do funcionário público, que conta com mais de 200 anos, né? Enfim, como que tudo isso começou? Como que começou o funcionalismo público aqui no país? Na verdade, essa conceituação, né, de servidor público, funcionário público, está diretamente ligado com o próprio surgimento do serviço público. Esse surgimento, ele se deu desde sempre, desde a Grécia, mas essa concepção jurídica, né, do termo serviço público, nós tivemos no fim do século XIX, a origem foi na França e aqui no Brasil, nós começamos a ter essa noção conceitual, juridicamente organizada do servidor público, do serviço público, há mais ou menos uns 200 anos em que tudo começou a ser organizado, porque nós temos fases. Nós tivemos o momento do chamado Estado Liberal. Nessa fase do Estado Liberal, a bem da verdade, o Estado ele não tinha uma ingerência em relação aos serviços prestados, às atividades econômicas desenvolvidas. Então, tudo era feito muito pela iniciativa privada. Não se tinha uma concepção contundente de serviços públicos, de prestação de serviços públicos. Nós saímos desse Estado liberal e chegamos ao momento do Estado social. Aí sim, no momento do Estado social, o Estado atraiu para si a prestação dos serviços públicos, a gente consegue enxergar o administrado numa visão mais de cidadania, onde as pessoas passaram a ter direitos mínimos ligados à saúde, à educação, ao lazer, à moradia, habitação, e na medida em que as pessoas, enquanto direitos políticos, passaram a ter essa oportunidade de o Estado prestar esses serviços. O Estado se sentiu mais comprometido e ele passou então a ter que prestar serviços com qualidade, com responsabilidade. E a partir desse momento, da concepção do Estado social, em que houve essa atração para o Estado de prestação dos serviços, a gente começou também a ter de forma mais determinada a figura do funcionário público. Porque na medida que o Estado ele tem o dever e a necessidade de prestar os serviços, ele o fará por intermédio de servidores públicos. Então, a partir desse momento que a gente passou a ter essa concepção mais contundente da figura, a presença do servidor. E a expressão de serviço público também surgiu na França? Os estudiosos, eles, em sua maioria, entendem que o primeiro a utilizar essa terminologia serviço público foi Rousseau. Rousseau, na França, utilizou, não exatamente num sentido jurídico, de serviço público, num sentido mais material, e que a partir dessa utilização, dessa expressão por Rousseau na França de serviço público, foi se desenvolvendo a ideia, o conceito, até termos de forma mais formada a conceituação de serviço público. E foi onde tudo realmente começou. E, professor, o conceito de servidor público vem mudando, vem se transformando ao longo do tempo, Eu queria que a senhora me falasse sobre esse conceito. O servidor, ele passou por vários momentos. Essa terminologia, por exemplo, que a gente
está utilizando hoje. Servidor, realmente, ela é uma terminologia mais moderna, que adveio com a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, que é de 1990, porque até então usava-se de forma genérica a expressão funcionário público, né? Isso já foi uma alteração ao longo da história, essa expressão servidor público que é a correta de ser utilizada hoje. E o conceito, em relação ao servidor público, ele vai se modificando na medida que a própria sociedade se modifica. Nós passamos por vários momentos. Um momento inicial em que o servidor público ele era valorizado. Depois passamos por um momento de desvalorização quase que total do servidor público. E o momento atual, que é um momento, outra vez, de valorização. Mas por quê? Nós tivemos, em 1998, uma reforma administrativa. Nós saímos, pelo menos no papel, de um modelo de administração pública burocrático e passamos para um modelo gerencial. A emenda constitucional número 19, ela trouxe inúmeras alterações para várias regras da Constituição Federal no que diz respeito à administração pública, e a ideia hoje da administração pública é que os administrados, os usuários de serviços públicos, eles sejam vistos como clientes da administração pública. Então, se vistos como clientes, é porque a administração pública pretende que efetivamente seja aplicado na administração pública o modelo da iniciativa privada, que é esse modelo gerencial, que é o modelo onde o cliente sempre tem razão, que são serviços prestados com celeridade, com qualidade, onde o usuário do serviço público, ele possa inclusive participar da administração pública, dando opiniões, sugerindo formatações, criticando os serviços mal prestados, elogiando quando forem bem prestados, fazendo representações contra abuso de autoridade, contra ilegalidades de que tenham conhecimento. Essa é a visão hoje da administração pública. E se a ideia é uma administração pública gerencial, como ocorre na iniciativa privada, evidentemente que o conceito do servidor público se eleva na medida em que se exige mais do servidor público, porque é impossível a prestação de um serviço público com qualidade sem um servidor público de qualidade. Então, para que haja esse serviço bem prestado, como faz a iniciativa privada, a administração ela precisa investir no serviço público, investir no servidor público, em sua qualificação, em sua preparação, em seu constante valor. O servidor público ele precisa ser valorizado e precisa se sentir valorizado. Ele precisa, assim como ocorre na iniciativa privada, ter políticas de valorização para que ele se sinta incentivado a produzir, e a produzir bem, e a produzir com qualidade. É isso que hoje a coletividade espera do servidor público. Então, para isso, a gente tem passado por um momento em que a administração pública, pelo menos no âmbito federal, isso já está bastante visível, ela tem feito investimentos constantes no servidor público. E, professora, servidor público é toda pessoa legalmente investida em cargo público, é isso mesmo? E para isso a gente tem umas diferenças entre servidor comissionado e efetivo? Claro, a gente tem que partir, na verdade, de uma ideia mais de gênero, né? Nós temos a figura do agente público. Nós temos vários tipos de agentes públicos. Então, agente público é um gênero que comporta várias espécies. O servidor público é uma espécie de agente público. E, evidentemente, essa espécie servidor público acaba também tendo alguns desmembramentos. Então, nós temos o servidor público efetivo, que é aquele aprovado previamente num concurso público. E temos o servidor público comissionado, que é o servidor que
consegue exercer um cargo público por ter sido nomeado, né, por alguma autoridade que detenha essa competência, mas cuja nomeação independeu de uma aprovação prévia em concurso público. Em síntese, nós temos o servidor público efetivo, que é o concursado, e temos o servidor público comissionado, que independe de aprovação prévia em concurso. E, professora, em relação a esse concurso público, isso está muito em voga ultimamente, né? Todo mundo, boa parte da população espera ser um servidor público, passar em concurso público, né? Qual a dica que a senhora tem para essas pessoas? Pois é, aqui no Brasil nós temos uma regra constitucional de que a investidura em cargo ou emprego público depende, né, de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos comissionados. Então, tendo em vista essa regra constitucional de que a investidura no cargo depende da aprovação prévia em concurso, as pessoas hoje, elas buscam, né, essa preparação para conseguirem, então, serem aprovadas e, enfim, terem o cargo. Essa corrida aos concursos públicos, eu avalio que está, assim, diretamente correlacionada a essa valorização atual, né, do servidor, essa nova estrutura da administração pública, esse novo modelo, esse modelo gerencial faz com que realmente a administração ela esteja mais profissionalizada. E na medida que ela se profissionaliza, ela necessita de todas as formações. Hoje a administração pública precisa de um jornalista, precisa de um psicólogo, precisa de um médico. Então nós temos hoje a possibilidade de que vários profissionais, né, as mais variadas formações, consigam ter desempenhos na administração pública. Isso não ocorria até algum tempo, porque a administração pública ela não estava tão profissionalizada. Então, na medida que a administração pública ela melhora a sua qualidade, ela se profissionaliza, os profissionais também veem na própria administração pública uma possibilidade. Uma possibilidade de ocupação profissional e mais, uma ocupação profissional cercada de uma série de benesses, como a estabilidade, a segurança mesmo profissional, no sentido de não estar sujeita a essas intempéries da economia, né? O servidor ele tem a segurança que, tendo crise econômica, possivelmente não haverá maiores abalos, né, no cargo que detém, tem a expectativa de uma aposentadoria diferenciada, quando comparada à iniciativa privada, e além dessas benesses todas que as pessoas estão afeiçoadas a escutarem, hoje ainda tem a possibilidade de o profissional ele se realizar profissionalmente. É possível isso hoje na administração, de a pessoa utilizar a sua formação acadêmica para desempenhar uma atividade na administração. Então, tendo em vista essa especialização e a oferta cada vez maior, né, de cargos públicos com especialidades, né, a pessoa pode ser hoje no Poder Judiciário um analista judiciário, especialidade engenheiro. Um analista judiciário, especialidade psicólogo. Então, essa amplitude de necessidades da administração, tendo em vista a sua especialização, fez com que houvesse essa corrida. As pessoas estão cada vez mais interessadas nos concursos, mas não é fácil. Não, não é. E, professora, e qual que é a importância desse profissional para o bom andamento do serviço público? Então, exatamente por causa dessa maior qualidade na prestação dos serviços públicos, a administração necessita cada vez mais desses profissionais com as mais variadas formações. A importância é muito grande e é visual. Eu sou servidora pública federal, eu acompanho o dia a dia de uma repartição e a gente verifica o quanto é importante essa coisa eclética, né? Você ter os vários profissionais. Como a administração, ela consegue ser melhor quando ela tem bons profissionais, bons servidores públicos. Daí a importância de a administração realmente investir. Mas como nós íamos falando, para que o profissional ele consiga
ser aprovado no concurso, galgar um cargo, geralmente com boas remunerações, ele precisa de ter uma preparação, né, bastante alongada, bastante focada, porque a concorrência, além de ser grande, tendo em vista a corrida, né, ao serviço público, aos concursos em geral, é uma concorrência qualificada. Hoje o concurseiro, ele já é quase que um profissional, porque o período de preparação para ingresso no serviço público já é um período que requer, né, do estudante um profissionalismo, não dá para ser amador. Para passar em concurso hoje tem que ser profissional, não pode ser amador. Os concursos são difíceis e quando uma pessoa ela consegue ser aprovada, por exemplo, num concurso para um cargo de nível superior, geralmente o concurso já é uma seleção muito interessante. A administração, regra geral, ela já tem a certeza de que ela terá um bom profissional apenas pelo fato de ele ter sido aprovado no concurso. Porque os concursos, eles têm sido de um nível bastante elevado. Então, as pessoas, para conseguirem, né, alcançar essa aprovação, elas têm que se preparar e não adianta contar com imediatismo. A preparação tem que ser antecipada. Professora, em outros países isso também acontece, mas só no próximo bloco. Você não sai daí, no próximo bloco a gente continua discutindo a origem do serviço público, como que tudo começou, com a professora Ivone Goldner. Nascida entre as montanhas, Mimoso do Sul é cidade rica em minerais, água doce e agropecuária. Se precisar da justiça, procure o Fórum Desembargador O'Reilly de Souza. Praça Coronel Paiva Gonçalves, 184, Centro, Mimoso do Sul. Telefone 3555-1348. Nossa memória, nossa história voltou de um rápido intervalo e hoje a gente fala sobre a origem do serviço público, como que tudo começou. Aqui no nosso estúdio, a professora de Direito Administrativo, Ivone Goldner. No bloco anterior, professora, a gente terminou, na verdade a gente falou um pouco sobre a origem do serviço público, falamos sobre concursos públicos e terminamos fazendo um comparativo de como que é em outros países a questão do servidor público. Professora, como é que é? Então, na verdade, nós temos que pensar no ambiente da administração pública. Na verdade, cada país tem sua realidade, cada país tem um ambiente e as regras, né, no que toca a concurso público, a serviço público, a servidor público, vai variar de acordo com esse ambiente. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos essa situação, né? Para que uma pessoa seja servidora pública, ela tem que ser, regra geral, aprovada previamente em um concurso público. Então, nós temos a regra constitucional do concurso, que é considerada uma regra de ouro na administração pública brasileira. Mas isso tem uma história. Por quê? Concurso público, essa regra é boa para a administração? Será que isso realmente é bom? A administração pública, para selecionar seus profissionais, ela ter que realizar um concurso público. Até que ponto isso é interessante para a administração? Porque a administração pública aqui no Brasil, por exemplo, falávamos ainda há pouco sobre a reforma, né, que houve em 98, em que a administração, pretende se assemelhar à iniciativa privada. Ela copiou o modelo gerencial da iniciativa privada. Mas a iniciativa privada está precisando de profissionais, vai lá, coloca um anúncio no jornal, pede o perfil que está necessitando e contrata o profissional, faz um contrato de experiência, é bom, fica, não é bom, contrata outro. A administração pública está precisando de profissionais, ela não pode apenas anunciar que está precisando e contratar e fazer um contrato de experiência, se é bom, fica, se não é bom, não fica. Não é bem assim que funciona. A administração pública, ela está vinculada a uma regra constitucional aqui no Brasil de se realizar o concurso e contratar o servidor desde que aprovado previamente neste concurso. E uma vez aprovado em concurso, para que a administração ela não fique com aquele servidor, é uma situação bastante complicada. O servidor, ele fará um estágio probatório,
Mas se for considerado reprovado nesse estágio probatório, para a administração mandá-lo, entre aspas, embora, vai ter que oportunizar uma ampla defesa, um contraditório, dentro do devido processo legal. Então, é tudo muito burocrático, né? Na verdade, para entrar no serviço público no Brasil, há uma burocracia bastante grande, porque tem que ser aprovado no concurso, e para sair também é bastante difícil, bastante burocrático. Então, se é tão difícil, por que a regra do concurso público aqui? Na verdade, o concurso público surgiu tendo em vista e partindo do pressuposto que, regra geral, o administrador público ele é desonesto. Foi daí que surgiu a necessidade do concurso público. Por quê? Porque sendo o ambiente da administração pública no Brasil considerado, regra geral, bastante desonesto, é muito comum que o administrador, ao contratar os servidores públicos, coloque servidores com a prática de nepotismo, o empreguismo de parentes na administração, né? Coloque o amigo para trabalhar ali no serviço público. Para evitar a prática dessas desonestidades, dessas imoralidades na administração pública, no Brasil foi criada a regra do concurso público. Foi por isso. Partiu-se deste pressuposto, né? Em outros países, em que o ambiente ele é mais honesto, em que a administração pública ela não precisa de tantas peias, de tantos freios, essa figura do concurso público não existe. Então, se você faz uma leitura comparada e pensa realmente no direito comparado com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos não há essa figura do concurso público como há aqui no Brasil. É bem diferente, porque a concepção de administração pública é uma concepção diferenciada, né? Até mesmo aqui na América do Sul, se a gente pensar em alguns países muito próximos, na Argentina também não há essa regra, né, de concursos públicos. Para ingresso no serviço público é necessária aprovação prévia em concurso público. Existem seleções, mas são seleções menos complexas, menos burocráticas, eu diria. Então, se você pensa como funciona o serviço público em outros países, como é a figura do servidor público em outros países, eu te respondo que isso vai variar de acordo exatamente com o ambiente da administração pública. Nós temos alguns países em que também há a regra do concurso, como aqui no Brasil, mas a grande maioria dos países essa regra não existe. Então, se você pensa nos países mais desenvolvidos, como Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, essa figura é uma figura inexistente. Professora, a gente fala muito de concurso público, dos pontos positivos. Há pontos negativos? No serviço público, sim, há os pontos negativos e o profissional, ele tem que ter consciência de que falávamos ainda há pouco da possibilidade de as mais variadas formações terem oportunidades na administração pública. A pessoa é engenheiro, vai poder ter oportunidade, é administrador, é economista, é formado em direito, ele tem oportunidade sim na administração pública, mas exatamente por ser administração pública e estarmos lidando com regras do direito público, o profissional ele tem que ter consciência de que é uma limitação remuneratória. Então, na administração pública, embora você tenha várias benesses, como falamos, a estabilidade financeira, a estabilidade profissional, a expectativa de uma aposentadoria justa, você também conta com esse ponto negativo de você ter uma limitação em termos de ganhos. Né? Hoje, no âmbito federal, nós temos o teto remuneratório, nenhum servidor público da administração direta, autárquica e fundacional pode ganhar mais do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje está em torno de R$27 mil, R$28 mil. No âmbito estadual, um servidor, por exemplo, do Poder Judiciário Estadual, ele não pode ganhar mais do que ganha um desembargador.
Então, o teto é o que ganha o desembargador, né? Então, nós temos os mais variados tetos remuneratórios. E o profissional, ele tem que estar consciente, né? E um ponto negativo que eu vejo é esse: não há uma ampla possibilidade de crescimento profissional, né, em termos de ganhos na administração pública. E hoje a gente passa por essa questão de valorização do servidor público. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do que seria isso. Isso está diretamente correlacionado com essa visão gerencial da administração pública, que falávamos ainda há pouco. É a nova visão do serviço público, e tendo em vista a nova visão do serviço público, também precisamos ter a nova visão do servidor público. Então, o novo servidor público, o atual servidor público, ele tem que ser valorizado se a administração realmente tem a pretensão de se assemelhar à iniciativa privada. Então, a valorização do servidor está muito correlacionada com a sua profissionalização, com a sua reciclagem, com o oferecimento constante de cursos. Para você ter uma ideia, nessa reforma administrativa de 98, que adveio com a emenda constitucional número 19, foi prevista na Constituição Federal uma regra de que a União, os estados e o Distrito Federal, eles deverão manter escolas de governo. Essas escolas para quê? Para ofertar cursos de aperfeiçoamento, de reciclagem para os servidores. E a promoção na carreira, ela vai ficar condicionada à participação do servidor nesses cursos que são ofertados por essas escolas de governo. Ele não pode ficar estagnado ali também, né? Exatamente. Então, nós temos hoje políticas, várias políticas, eu diria, de valorização do servidor. Então, essas políticas são necessárias na medida que a própria administração, ela é pressionada, até pela coletividade, pelo administrado, que cada vez mais está exigente, em relação à prestação de um serviço com qualidade. Então, não é possível um serviço público de maior qualidade se nós não tivermos, né, o servidor público valorizado, o servidor público preparado. Então, essas escolas de governo é uma demonstração, é uma regra constitucional, né, de que o servidor realmente ele precisa ser valorizado. Esse é um ângulo de visão. Um outro ângulo também necessário no que toca à valorização do servidor é na questão remuneratória. E hoje, a administração pública está no momento realmente de valorização do servidor no que toca à remuneração. As mais variadas carreiras, elas estão promovendo, né, planos de carreira, planos interessantes de carreira, planos que façam com que os servidores eles permaneçam na administração pública, eles se sintam valorizados. Então, no Poder Judiciário Federal, por exemplo, há um plano de carreira bastante interessante para todos os servidores do Poder Judiciário Federal. Um servidor, se ele tiver uma pós-graduação, ele tem um acréscimo de 7,5% em cima de seus vencimentos. Se tiver um mestrado, 10%. Se tiver um doutorado, 12%. E são valores acrescidos que vão até para os proventos de aposentadoria. Se você analisa também o serviço público aqui do Estado, né, do Espírito Santo, nós temos no Poder Judiciário Estadual também políticas de valorização, no Legislativo, no Executivo. Então, hoje, nós temos muitos servidores organizados em carreiras, e essas carreiras com planos, né, bem delineados, e isso representa também a valorização, porque na medida que há esses planos de carreira, há uma política remuneratória. Há uma política de progressão, né, na carreira. Então, isso é muito importante. Eu diria, não apenas para o servidor público, mas isso é importante e determinante para o serviço público, para o melhor serviço público. Professora, mas nem sempre foi assim. O serviço público passou por uma decadência, viveu uma decadência, foi muito desvalorizado. Por que isso aconteceu? Nós tivemos um momento, eu diria, recente, né, no serviço público, em que o servidor, ele era aquele servidor visto pelo Estado como um mero executor,
né, o Estado ele precisava prestar os serviços e o servidor era o meio pelo qual o Estado prestava esse serviço à população. Então era um mero executor, não havia links, interligações, serviço público, servidor público, Estado. Então o servidor público ele faz parte do Estado, ele é necessário ao Estado. Era uma visão diferente, tanto que nós passamos realmente por decadência, no sentido de que os melhores profissionais não queriam trabalhar na administração pública, todos queriam a iniciativa privada, é exatamente o contrário do fenômeno que ocorre nesse momento, em que nós temos as mais variadas profissões querendo, né, ingressar no serviço público, os profissionais das mais variadas formações querendo ingressar e correndo atrás dos concursos. Então nós passamos por um momento de desvalorização no sentido de que, como o servidor era um mero executor, não era exatamente visto como um ser pensante, não era o servidor que pensava a administração, ele apenas executava a administração de uma forma bastante mecânica. Os salários também, as remunerações não eram interessantes. E daí, então, a tendência foi uma decadência, porque não sendo interessantes as remunerações, a administração não conseguia os melhores profissionais. Então, tudo é muito sintomático e tudo muito interligado. Então, na medida que a administração pública, ela precisa melhorar, ela precisa se profissionalizar e prestar o serviço de maior qualidade, falávamos, precisa também de um profissional de maior qualidade. E para que ela consiga ter esse profissional de maior qualidade, ela precisa pagar melhor. Então, hoje, a administração pública, ela está nesse momento de valorização, né, do servidor, exatamente porque melhorou, né, o aspecto remuneratório. Tendo melhorado o aspecto remuneratório, ela consegue atrair para ela melhores profissionais. E como consegue atrair melhores profissionais, tudo fica melhor. Ainda não é visual. Ainda não é visual. Professora, para a gente finalizar, quais são os novos rumos do serviço público no Brasil? Eu sou uma pessoa com muita fé, né? Eu sou servidora pública, eu sou professora de Direito Administrativo, eu trabalho, né, com isso no meu dia a dia e eu sempre acho que a tendência é melhorar. Eu acho que os novos rumos são os melhores. Nós temos aí toda a inovação tecnológica favorável, né, à administração pública. Estamos num momento, no Poder Judiciário, por exemplo, do processo eletrônico, muitas ferramentas, né, informatizadas, tecnológicas. Eu acho que a tendência é uma continuidade da valorização do servidor público e uma continuidade da melhora da prestação do serviço público, e isso vai criando um ambiente mais favorável e a administração tende a melhorar, tende a ter um servidor melhor, um servidor mais feliz, porque é muito importante também esse aspecto. Muito obrigada, professora. Quero agradecer a sua participação aqui no Nossa Memória, Nossa História e deixar o convite para outras visitas. Eu que agradeço. Nossa Memória, Nossa História chegou ao fim. Hoje a gente discutiu a origem do serviço público, como que tudo começou com a professora Ivone Goldner, ela que é professora de Direito Administrativo. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. TV Justiça, Espírito Santo, Cidadania e Transparência para você.